Paula, nós estamos na página 5 da sua apostila. Nós vamos falar hoje de dispensações. Eu coloquei lá no grupo, no grupo de WhatsApp, eu coloquei alguns vídeos sobre dispensações. Não sei se vocês conseguiram assistir, Coloquei acho que 2 vídeos do pastor Granconato, Um vídeo começava-se com um vídeo de um grupo aliancista criticando o dispensacionalismo, Quando você assiste só aquilo parece bem convincente. Depois ele fez, era um áudio na verdade que juntaram no vídeo, onde ele faz certas defesas sobre algumas acusações que são feitas ali a irmãos que viviam uma vida santa e íntegra e foram criticados. E depois ele faz uma pregação, que eu também compartilhei com os irmãos, falando de algumas consequências do aliancismo na prática. Então, eu não tenho nada contra o aliancismo, Eu acho que os irmãos que assim creem são, na sua maioria, homens de Deus, na sua maioria, são homens de Deus. Respeito muito a denominação que defende o aliancismo no Brasil, que é a Presbiteriana do Brasil, ela defende bastante, respeito bastante, mas eu e o curso somos dispensacionalistas, e acredito que, ao estudarmos agora, vai ficar claro para você que é bíblico o dispensacionalismo, e de que algumas implicações de uma interpretação diferente, de uma interpretação aliancista, eu e você ficamos livres desse tipo de implicação prática. Por exemplo, só relembrando, se você não assistiu, não fica à margem, e se você assistiu também reforça. Então vamos lá, o pastor Granconato, ele levanta a questão da lei, e ele diz assim: se nós cremos que a lei, ela não termina na cruz de Cristo, ela não se extingue na cruz de Cristo, então a lei é para os nossos dias. Então, se a lei é para os nossos dias, não adianta a gente obedecer parte da lei. Tiago deixa isso claro. Tiago diz que se você obedecer X ordenanças e falhar em uma, anula tudo aquilo que você obedeceu até agora. Ou seja, é inútil obedecer a lei em parte. Tudo aquilo que você obedece em parte é anulado por um ato de desobediência. Tiago deixa isso muito claro, dizendo que cai toda a lei. Só para a gente entender, se você for esmiuçar a lei, você vai encontrar nela mais de 600 ordenanças, É assim que o judeu qualificava a lei, mais de 600 ordenanças. Por exemplo, você vai encontrar uma ordenança para matar um filho rebelde, pedrejar um filho rebelde. Se você fizer isso hoje, você vai preso, Primeiro que é um absurdo, e depois que você vai preso, porque era uma questão civil de como Deus tratava aquela nação, para que os filhos obedecessem aos pais, e de uma forma bem severa, Deus estava comunicando a obediência aos pais. Também, nós teríamos que circuncidar os nossos filhos, A circuncisão seria uma prática hoje na igreja. É claro que um aliancista vai dizer, mas por isso que eu batizo o meu bebê, por isso que eles batizam crianças, fazem o batismo infantil. Porém, a circuncisão era só em meninos, e no 8º dia, exatamente no 8º dia, se quisesse obedecer a lei, teria que ser uma circuncisão exatamente no 8º dia, só em meninos, não em meninas. E eles acabam batizando meninos e meninas, e nós não temos nenhuma base bíblica no Novo Testamento que nos ensina a batizar crianças. Pelo contrário, a Bíblia diz: se creres e fores batizado, se crer primeiro. Então, o primeiro ponto é o crer, e não dá para a gente exigir fé e crença de uma criança, ainda que você ensine para ela o Evangelho, a concepção dela sobre o bem e o mal, o desenvolvimento dessa área cognitiva da criança demora um pouco mais, nós sabemos disso. Então, por isso que as crianças são facilmente enganadas, Pessoas trocam doce e fazem coisas ruins com crianças. Mas nós não podemos exigir dela uma decisão de fé, um posicionamento ao lado de Cristo, e por isso não podemos batizar.
Por isso que a maior parte das igrejas protestantes brasileiras não batizam infantes, não batizam crianças. Mas eles vão argumentar, a circuncisão foi substituída pelo batismo. Agora eu pergunto, onde tem um texto bíblico que diga isso? A circuncisão foi substituída pelo batismo. O batismo foi dado no lugar da circuncisão. Não existe. Então, é um argumento, né, que eles vão querer criar várias justificativas, mas que não me convence, né, e não convence muitas igrejas, a maioria das igrejas protestantes brasileiras. Também, outras implicações da lei, além da circuncisão, além da outra coisa que eu citei, o castigo dos filhos, né, vão ter muitas coisas. Por exemplo, a mulher, quando estiver menstruada, né, ela está impura, ela não poderia vir nem no culto, se a gente fosse trazer essa interpretação. Nós teríamos que matar animaizinhos, não dá para obedecer parte da lei, nós teríamos então que viver toda a lei, mas na verdade a lei, ela apontava para Jesus Cristo, a gente vai entender isso com clareza, e Ele cumpre toda a lei, e Ele finda a lei com sua morte na cruz do Calvário. A Bíblia diz isso com muita clareza. Além disso, o aliancismo, ele também vai defender que a igreja, desde o Velho Testamento, a igreja sempre existiu. Adão era membro da igreja cristã universal, Abraão, Isaac, Jacó, e o dispensacionalismo vai dizer não, a igreja foi um mistério oculto, como a Bíblia diz, que nem os anjos sabiam que existia, e ela foi revelada no Novo Testamento, após a ressurreição de Cristo, e com isso o Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro do homem, né? Dentro daquele que nele crê. Oi, meu irmão. Claro que a lei não tem princípio da salvação, porque ela aponta para Cristo. Sim. Mas é possível dizer que ela tem fundamento para a nossa sociedade, questão assim de tirar benefício para a nossa vida de forma moral e prática? Sim, o irmão, ele disse assim, é claro, a gente vai falar daqui a pouco da dispensação da lei, só estou dando uma abertura comparando o aliancismo e o dispensacionalismo, mas vamos... Voltado para a Bíblia, né? Oi? A Constituição estadunidense é voltada para a Bíblia. A Constituição americana sim, a brasileira inspirada nela, né? Mas na prática não é nada parecida com a Bíblia, né? A Constituição, infelizmente, na prática. Porém, o irmão tem razão, a lei que a gente chama de lei moral de Deus, ela comunica o caráter de Deus, e ela comunica o que Deus espera da humanidade, sem dúvida nenhuma. A humanidade sem Cristo está debaixo dessa lei, sem dúvida nenhuma, e essa lei ela comunica com muita clareza de que Deus é santo, justo, e que o homem tem que viver uma vida santa e justa. Isso não quer dizer que o homem consiga, mas isso quer dizer que esse é o caráter de Deus. Então, sem dúvida nenhuma, se a gente quer entender o caráter de Deus, compreender como Deus é santo, a lei é uma explicação muito clara de como Deus é santo, fato. Mas a gente não pode dizer que a igreja está debaixo da lei, né? Essa é a questão que a gente está discutindo. Não é só um conceito de moralidade a lei. A gente vai entender que a lei, ela não pode ser fracionada, apesar de teologicamente a gente fracionar, organizar a lei em 3 partes, nós não podemos dizer, vamos obedecer só esse grupo de leis, e esse grupo nós não vamos, porque a lei seria anulada, e o homem considerado pecador da mesma forma, né, injusto da mesma forma, inútil o esforço dele da mesma forma. Então é isso que a gente vai ver, tá bom? Mas vamos lá, a gente já chega na dispensação da lei. Então, criando essa comparação de aliancismo e dispensacionalismo, a igreja existiria desde o Velho Testamento, já para o dispensacionalismo não. A igreja surge com a ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera unidade na igreja e funda a igreja lá em Atos capítulo 2, e não no Velho Testamento. Uma outra concepção do aliancismo também, vamos pensar aí que é bem impactante, é sobre escatologia, sobre o fim dos tempos. Para eles, o milênio começou desde o início da pregação de Jesus. O reino milenar de Jesus começou ali. Então, basicamente, um reino que a Bíblia diz que é 1000 anos, nós estamos com 2000 anos, né?
aproximadamente, porque Jesus viveu 33, né, quase 2000 anos aí, de um reino de 1000, né? Então até a matemática, eu acho que fere até a própria matemática, e eu não consigo crer de forma nenhuma. Com isso, eles se intitulam amilenistas, ou seja, não creem, é não, né, em português é uma negação, não milênio, não creem no milênio, eles não creem no milênio como nós, dispensacionalistas, cremos, que um dia Jesus Cristo vai vir reinar nessa terra, e que Ele reinará nessa terra por 1000 anos, como está escrito, e nós reinaremos com Ele, como está escrito, nós que cremos. Então, os dispensacionalistas são criticados por serem fundamentalistas. O que é isso? Olha, eles leem, e exatamente como eles leem, eles dizem, é assim, né? Eles nos criticam por isso. E eu digo, pois bem, Jesus também disse, está escrito para Satanás, e do jeito que está escrito, é como nós cremos mesmo, né? É claro que nós também somos um tanto estranhos, porque quando a gente lê escatologia, lê Apocalipse, nós também dizemos que muitas coisas ali são simbológicas, e eles batem na gente também, eles dizem, olha, vocês são fundamentalistas e interpretam de forma literal muitos textos, quando chega numa besta que saiu do mar, vocês dizem que o mar são as nações, e que a besta é o anticristo, né? E não um monstrão, né, com um monte de cabeças e chifres, né? Então, com um monte de chifres. Então, eles têm razão nisso, né? A gente também faz interpretação de símbolos, mas importa que a Bíblia seja interpretada de forma literal, na minha opinião. Agora, é claro que a Bíblia tem linguagens simbológicas, e nós dispensacionalistas também sabemos, mas nós queremos saber o que de fato quer dizer aqui, em qual tempo histórico quer dizer aqueles símbolos, aquele dia, aquele ato, né? Então, só para vocês poderem criar uma certa comparação entre aliancismo e dispensacionalismo. O que seria uma dispensação? Uma dispensação seria um período de tempo, com início e fim, em que Deus dá para aquele período de tempo ordens, mandamentos, em que esses mandamentos duram apenas para aquele período de tempo e se encerram, e depois vêm novos ou acréscimos e se encerram com o final daquela dispensação, e assim vai. Os dispensacionalistas, eles dividem a Bíblia em diversas dispensações, em diversos períodos de tempo em que Deus administra. Alguns dividem assim: período antes da lei, período da lei, evangelho da graça, milênio, reino milenar. Então, período antes da lei, evangelho da graça, milenar, dariam 4 dispensações. No curso, a gente divide em 7, para quê? Para ficar mais organizado. Não quer dizer que é só o curso, tem muita gente por aí, tem muitos livros por aí, né, defendendo em 7 dispensações. É importante se são 4, se são 7? Não. Para mim, o mais importante é que você faça distinção entre o período da lei, evangelho do reino e evangelho da graça. Se você conseguir entender com clareza, lei, evangelho do reino, evangelho da graça, né, vai ficar bem claro para você como interpretar o Novo Testamento, por exemplo, principalmente os evangelhos. Por quê? Nos evangelhos, você tem pelo menos 2 dispensações, pelo menos, só na leitura dos evangelhos. O povo, a nação toda estava debaixo da lei, mas a mensagem pregada não era a mensagem da lei, e também não era o evangelho da graça. Era o que? Era o evangelho do reino. Boas notícias significa a palavra evangelho. O reino de Deus está entre vós. Era essa a mensagem. E como o reino era pregado naquele momento, é que os aliancistas entendem que o reino começa ali. E de fato o reino de Deus em nossos corações, unindo os salvos, os que creem pela fé, começa ali. Nós somos membros desse reino de Deus, mas a Bíblia diz que haverá um reino físico de Jesus, em que Ele vai governar em Jerusalém, e nós aguardamos ainda esse reino físico.
A Bíblia também diz com clareza que Jesus veio para esse reino, porém os judeus, os seus, a Bíblia diz, veio para os seus, mas os seus não o receberam, os seus o recusaram. E quando ele é recusado, então essa mensagem, o evangelho, passa a ser externado aos judeus, ser externo aos judeus, não só aos judeus, mas também aos gentios. A mensagem se expande por todo mundo, e essa mensagem é chamada de evangelho da graça, boas notícias. A salvação é um favor imerecido, vamos traduzir assim a palavra graça. Boas notícias, o favor imerecido de Deus alcança agora vocês, gentios também, e todo mundo. Então essa é a nova mensagem, até o dia do arrebatamento. Quando há o arrebatamento, a mensagem do reino começa novamente, o evangelho do reino a ser pregado durante a tribulação, a ser pregado durante o milênio todo, até o fim dos tempos. E este evangelho do reino, a Bíblia diz, será pregado a toda criatura, e então virá o fim. A Bíblia não diz, e o evangelho da graça será pregado a toda criatura, e então virá o fim. Então o fim, a mensagem do fim, do milênio, da tribulação, do milênio até o último dia, é o evangelho do reino. Boas notícias, o reino de Deus está entre vós. E não só entre vós, no milênio o reino de Deus está lá em Jerusalém, o Senhor Jesus está reinando aqui nessa terra. Pode perguntar, irmão. Não, o evangelho do reino é pregado somente por João Batista e Jesus. Os apóstolos, quando eles começam já o ministério deles de pregação, enquanto eles estão naquelas duas comissões, sim, mas quando eles começam o ministério de pregação da igreja, Atos para frente, já claramente é o evangelho da graça, não é um ministério só de Paulo, apesar de Paulo ter concebido pelo Espírito Santo, que lhe deu inspiração para escrever e tudo mais, a graça de Deus com mais profundidade logo, em curto período. Você vai ler as cartas de Pedro, por exemplo, e João, e ver a graça de Deus profunda e clara também na mentalidade deles. Agora, é claro que o apóstolo Paulo concebeu o evangelho da graça, vamos dizer assim, recebeu esse evangelho com mais profundidade em curto período de tempo, perfeito? Mas todos os demais pregavam o evangelho da graça, ok? Oi? Sim, o irmão disse assim, eu acredito que o apóstolo Paulo explicou com mais clareza o conceito da graça, é verdade, mas Pedro também, quando você lê 1 de Pedro, 2 de Pedro, é maravilhoso, é muito claro, Pedro ainda concebeu a graça de Deus como um ato salvador de Deus desde o princípio do mundo, quando ele diz que o sangue de Jesus opera com efeito antes da fundação do mundo. Então, ele tem entendimento de que o homem lá do Velho Testamento era salvo pela graça de Deus, sem entender ainda a graça de Deus, o evangelho da graça de Deus, apenas pela fé em Jesus Cristo. Bem bacana. Então, voltando para a sua apostila, o tópico 1, dispensação edênica. Nós vamos falar de cada uma delas, mas nós vamos gastar tempo, como já estamos gastando, lei, evangelho do reino, evangelho da graça, ok? Dispensação edênica, período em que o homem vivia na inocência, edênica aí de Jardim do Éden, Esse período de tempo começou na criação do homem, em Gênesis 2:7, e terminou no dia em que Adão, o homem, caiu no pecado, desobedecendo a ordem de Deus. O homem era inocente, não conhecia o efeito destruidor do pecado, não sabia o que era velhice, nem enfermidade e nem mesmo a morte, não tinha qualquer maldade ou malícia dentro de seu coração, ele era puro, até que deixou de lado a palavra de Deus. Então, só para a gente entender, a dispensação edênica é um intervalo de tempo que nós não sabemos quanto tempo passou, é um fato bíblico, nós não sabemos quanto tempo demorou para Adão e Eva pecarem, nós não sabemos, mas nós sabemos que esse período é um período de inocência, em que o homem não era pecador, em que o homem não envelhecia, não morria, não adoecia, porque ele não experimentava as consequências do pecado. Todo mundo aqui sabe de que o homem desobedece a Deus
comendo de uma árvore em que Deus ordenou para que não comesse. Podia comer de tudo que tivesse no jardim, com exceção daquele fruto daquela árvore que não é a maçã, né? Eu brinco, eu falo que é o coco, porque o homem tomou a água, né? E comeu. Então tomou e comeu, mas é uma brincadeira idiota, né? Tomou ali de pegar. Mas nós não sabemos qual era a fruta, e a questão nem era a fruta, né? A questão era a desobediência à palavra de Deus, não dar crédito à palavra de Deus e dar crédito à palavra, no caso do diabo. O homem tomou a decisão de pecar quando ele acreditou no diabo, ao invés de acreditar na palavra de Deus. Isso é pecado. Se você quiser definir pecado, o pessoal fala errar o alvo, né? Mas errar o alvo parece até que o homem quer acertar o alvo, e não é isso que a Bíblia diz, né? Pecado é o homem desprezar a palavra de Deus, e com isso ele acaba dando crédito à palavra do diabo. É assim, se você chegar, por exemplo, para alguém que não crê na Bíblia, ele não crê na Bíblia, mas ele crê num conjunto de coisas que o mundo fala. Ele não crê na Bíblia num assunto X, mas ele crê no mundo. E a Bíblia é muito clara que doutrina de homens é doutrina de demônios. Então, não procede de Deus, procede de espíritos malignos. E Adão e Eva deram crédito à palavra do diabo, e por isso disseram: olha, o diabo está certo. É claro que não tem isso na Bíblia, mas a decisão fez com que eles raciocinassem assim, né? O diabo está certo e Deus não, ou pelo menos criou dúvida. Será que o diabo não está certo? E aí comeram daquele fruto, cometeram pecado, e com a entrada do pecado, muda a dispensação. Deus não tratava mais o homem após o pecado, e nem pode tratar o homem como inocente. O homem é um pecador, ele tomou essa decisão. Lembrando que no jardim do Éden, enquanto debaixo dessa dispensação edênica, Adão tinha livre arbítrio. Por que livre arbítrio? E de fato Adão tinha, porque o seu ser, todo o seu ser era livre até para comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Após a quebra dessa dispensação, após a quebra dessa aliança com Deus, o homem não tem mais livre arbítrio. Você não pensa que uma criancinha nasce com livre arbítrio. A Bíblia é muito clara de que o homem é gerado em pecado. Ele nasce em pecado. Não quer dizer que sexo é pecado, como falam alguns. A Bíblia não diz isso de forma alguma. Mas o que a Bíblia está dizendo é que a natureza do homem, a essência humana, ela já é feita, gerada em pecado. Por isso que você não precisa ensinar uma criança a mentir. Ela aprende por si só. Você não precisa ensinar uma criança a ser violenta. Ela aprende por si só. Você não precisa ensinar uma criança a não comer determinada coisa errada, por exemplo, né? Ela vai querer fazer exatamente aquilo que é errado, aquilo que não pode. Por quê? Porque a sua natureza é inclinada para o pecado, como ensina Romanos capítulo 3, né? O homem nasce debaixo do pecado e completamente inclinado para o pecado. Então, quando a gente diz, o homem hoje tem livre-arbítrio, é um conceito a ser discutido. Por quê? Porque se ele fosse livre, ele poderia decidir não pecar, e não é real, né? Você vai ver, coloca duas crianças juntas e um brinquedo só, você vai ver como que elas vão degladiar uma a outra por causa daquele brinquedo. Por quê? Porque por natureza são pecadoras. Eu acho minha filha linda, mas é uma serpentezinha, precisa morrer e nascer de novo, não tem jeito, ela tem o veneno ali do pecado, ela tem o veneno da serpente. E se eu colocar ela com outra criança, por mais que eu me esforce em educá-la, e uma boneca só, duas meninas, daqui a pouco uma delas está com a boneca na mão, dando na outra, né? Porque é da natureza pecadora humana, e o homem não tem condições nenhuma de não pecar. Ele vai um dia, os salvos pela fé, vão um dia ter condições de não pecar quando forem glorificados, ou seja, ocorrer uma mudança de natureza.
Até que não ocorra essa mudança de natureza, eu e você vamos lutar contra o pecado todos os dias, e vamos pecar, muitas vezes vamos falhar. Pode falar, irmão. Então vamos lá. O irmão disse assim: olha, quando Eva come do fruto primeiro e depois vai dar a Adão, parece que ela está sozinha ali na narrativa bíblica, né? E alguém disse: olha, Adão estava perto. Eu pergunto, né? Onde está escrito isso? Não está, né? Aí já são invencionismos humanos, né? E aqui no curso, aquilo que está escrito nós concordamos, e aquilo que não é claro na Bíblia a gente diz, aquilo que não é claro a gente não responde com certeza, aquilo que a Bíblia não diz com clareza, nós não afirmamos com certeza. Eu não acredito que Eva estava perto, eu acredito que Adão foi culpado porque a ele foi dado o cuidado para com a Eva. Deus deu a ordem a Adão para guardar a Eva, tal que, por exemplo, como a Eva fala para a serpente, né, aí já é uma interpretação minha, tá bom? Mas como a Eva fala, olha, não pode nem tocar nesse fruto, não foi a ordem de Deus a Adão, não podia comer do fruto, mas talvez como Adão comunicou, falou: ó, mulher, não passa nem perto dessa árvore, hein? Nem toca nessa árvore, né? Pode ser que foi assim, né? Não com esse linguajar, mas só para brincar, foi assim que Adão comunicou para ela, dizendo: ó, não toca nisso aí, hein? Pode comer de tudo aqui, mas nessa aqui não toca, né? É uma interpretação que eu faço da maneira com que Adão deve ter sido rigoroso em comunicar para ela: ó, pelo amor de Deus, não toca nessa árvore, né? Não vamos fazer nada com ela. Mas a Eva, né, ouve a serpente, porém a Bíblia diz que a Eva foi enganada e Adão pecou. Olha que interessante, a Eva, ela foi guiada por seu coração, pelas suas emoções. Adão não, Adão colocou na balança, ele colocou na balança: olha, Deus disse para eu não comer, mas Satanás disse, né, a serpente, que era ali incorporada pelo diabo, disse que se eu comer eu vou ser igual a Deus. Ele colocou isso na balança e decidiu de forma racional. Por isso a Bíblia diz: Adão pecou. Por isso que quando a Bíblia vai dizer que o pecado entrou no mundo, a Bíblia diz: por um homem o pecado entrou no mundo, porque foi uma decisão racional de Deus. Ele colocou na balança ali e decidiu mesmo, né, na sua soberba, porque ali já entrou, né, em seguida o pecado no coração de Adão, ele decidiu ser igual a Deus, ele queria ser igual a Deus. Okay? Agora, se o ato de morder o fruto foi o ato que o pecado entrou, se o ato dele ouvir a palavra da serpente foi o ato que o pecado entrou, isso eu acho que é tudo discussão boba. Na minha opinião, o pecado entrou quando ele disse: não vou obedecer a Deus, vou ter uma vida autônoma, né? Eu até gosto, lembra que quando teve a independência no Brasil, né, na história diz: independência ou morte. Adão praticamente disse, não disse essa frase, né, mas em seu coração ele disse essa frase, né, independência ou morte, porque Deus disse: no dia em que comerdes dessa árvore, certamente morrerás. Então a independência de Adão custou a sua alma, né, custou a sua vida espiritual. Perfeito? Então Adão pecou e aquela aliança foi desfeita e aquela dispensação foi desfeita. Começa uma nova dispensação, tópico 2 da sua apostila. Dispensação antediluviana, período em que o homem passou a ter consciência do bem e do mal. Esse período de tempo começa com a queda do homem e termina com o grande dilúvio das águas. Durou cerca de 1650 anos. Esse foi o tempo em que o homem, conhecendo o bem e o mal, podia seguir a direção do seu coração. Lembre-se que quando nós não críamos em Cristo, antes de nós crermos em Cristo, nós vivíamos segundo os desejos do nosso coração. Tem uma tradução, né, de uma citação do apóstolo Paulo, que diz assim: seguindo os desejos do nosso coração. Voltando para a sua apostila, diz assim: mas como estava caído no pecado, o seu coração mais se voltava a fazer o mal do que a fazer o bem.
foi um dos períodos mais tristes da história, pois logo de início acontece o primeiro homicídio da Bíblia. Caim, cheio de inveja e ódio, mata o seu irmão Abel, e toda a raça humana vivia em plena corrupção. Então, esse período da dispensação antediluviana, que é o período desde a queda de Adão até o dilúvio, até Noé, esse período ele é marcado por coisas horríveis. Se você vai fazer a leitura de Gênesis, você vai encontrar coisas absurdas, de um homem dizendo: se Caim foi vingado 7 vezes, será vingado 7 vezes, eu 70 vezes 7, que eu matei um jovem por causa disso, né? Um camarada que começa a ter muitas mulheres, dominar pessoas mais à frente, e assim, a Bíblia, né, deixa com clareza de que o homem entregue ao pecado, o homem caído no pecado, ele só faz produzir o mal, ao ponto que Deus olha para a humanidade e vê a raça humana completamente corrupta, né? E não é corrupção política, né? É corrupção de caráter, de moral, uma corrupção generalizada na raça humana. Quando Deus vê essa condição, Deus então decide destruir aquela geração toda, aquela raça humana toda, e recriar, vamos dizer assim, né? Gerar uma nova geração baseada na família de Noé. É que recriar parece que Deus faz de novo, né? Então, só deixar bem claro, gerar novas pessoas a partir da família de Noé. Tópico 3 da sua apostila, dispensação pós-diluviana. Então vem o dilúvio, destrói aquele povo, né? Acaba com aquela humanidade daquele momento, e Deus então começa a gerar filhos e filhas da família de Noé. Dispensação pós-diluviana, período em que o homem passou a governar a terra e os mais fracos. Esse período de tempo começa quando Noé e sua família descem salvos da arca, e termina quando Deus chama Abrão para formar uma grande família. Então, essa dispensação pós-diluviana, ela começa com Noé e ela termina com Abraão. Por que esse começo e fim, né? Como explicar aí? Irmão, como que você colocou esse começo e fim aí na apostila? A edênica é fácil, Adão inocente, período de inocência, termina com o pecado. A antediluviana também é fácil, porque tem um período de mandamentos para aquela geração, né? Ou seja, para o pessoal ali que vai surgindo depois de Adão e vai até o dilúvio, tem um conjunto de mandamentos, com o suor do teu rosto comerás o pão. Não é um mandamento para Adão antes do pecado, é um mandamento para Adão depois do pecado. Com o suor do teu rosto comerás o pão. Um outro juízo também a Eva, né? Com dores terás parto, né? E são expulsos do jardim. Então fica bem claro que houve uma mudança de acordo com Deus. Aquela negociação inicial termina, surgiu então novos mandamentos, novas condições, um novo contrato. Essa geração de Caim se torna muito corrupta, a geração ali que vem de Sete se torna uma geração que invoca o nome do Senhor, a Bíblia diz, porém a raça humana como um todo, incluindo a geração de Sete, se corrompe, vira um pandemônio, como meu pai fala, né? Eu nem sei o que significa pandemônio, eu cito isso, preciso verificar, né? Já pensou se é um palavrão, né? Vira um furdurço, né? Uma coisa horrível, e Deus então decide destruir aquela geração e chama Noé, e quando ele chama Noé, e ele destrói com o dilúvio, em seguida ao descer da arca, tem novos acordos. Deus fala com Noé, dando liberdade para ele comer de alguns animais, e explica algumas coisas que regeriam então aquela nova dispensação. Note que sempre que uma dispensação termina, tem um juízo, ela termina com juízo, mas sempre que começa uma nova, tem adições no contrato, né? Tem mudanças no contrato ali com o homem. Por isso que a gente consegue
é falar, opa, aqui terminou uma, aqui começou outra, aqui terminou uma, aqui começou outra. A dispensação pós-diluviana, ela segue, né, com Noé e os descendentes de Noé, e ela vai caminhando até Deus chamar Abrão. Quando Deus chama Abrão, Ele chama com um propósito específico, que é o tópico 4 aí da sua apostila. Pode perguntar, irmão. Sim, pós-diluviana. O irmão perguntou assim, essa geração pós-diluviana, né, os descendentes de Noé, se iniciou com um caráter menos mau? Eu posso dizer que sim, se iniciou. Diferente. Porque assim, nós temos hoje uma família de crentes, vamos pegar de crentes, né? Uma família de crentes com caráter melhor e uma família de crentes com caráter, em alguns pontos, duvidosos. Não temos? Até família de crentes. A família de Noé era essa família, né, com caráter um pouco melhor, mas não quer dizer que ficou assim, né? A coisa sempre, o homem sem o Espírito Santo, o homem que não nasceu de novo, ele não é guiado à santidade, ele sempre vai se corromper, é da natureza humana caída, não tem jeito. Falar, mas matar todo mundo, vão deixar só as pessoas boas. Quando você falar isso, vou deixar só as pessoas boas, a Bíblia vai dizer, não há um bom sequer, não há um só que busque a Deus, né, a não ser aquele que foi salvo pela graça por meio da fé. Mas este ainda está debaixo do pecado, e peca também, mas está sendo lapidado por Deus e guiado à santidade. Porém, nesse período, nenhum homem era templo do Espírito Santo, Velho Testamento. Todo homem era guiado por seu próprio coração. Todo homem, ou ele obedecia os mandamentos que Deus entregou, né, entregou a Adão, que foi passando de forma oral, né, verbalmente, foram comunicando de geração a geração os mandamentos de Adão, que chegaram em Noé e assim estão sendo espalhados até o ponto que a gente está, ou ele decidia segundo ele pensava, aquilo que ele achava melhor. O homem sem Deus, ele toma as decisões assim, aquilo que ele acha ser melhor, aquilo que ele pensa, e para ele está certo, é o jeito certo de fazer, é a melhor decisão que ele tomou. A melhor decisão não é a vontade de Deus, a palavra de Deus. A melhor decisão para o homem sem Deus é a dele, né? Por isso que Adão decide comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A decisão do homem sem Deus é a dele, não a de Deus, ok? Só para deixar claro. Tópico 4, dispensação patriarcal, período em que Deus é representado por uma família. Começa quando Deus chama Abrão mesmo, né? Ainda não era Abraão, e chama aí em Gênesis 12, 1 a 3, e Gênesis 15, 1 a 6, né? Reforça esse chamado, para formar uma grande família, e termina quando Moisés, ao pé do Monte Sinai, entrega as leis de Deus para o povo de Israel. Por que que a dispensação pós-diluviana termina e começa uma dispensação patriarcal? Porque Deus chama Abrão, e quando ele chama Abrão, ele faz um novo contrato, ou tem adicionais ao contrato. Porque eu até gosto de falar que tem adicionais ao contrato, né? Porque o contrato é o mesmo, o contrato é o mesmo, né? É o homem tendo que, por suas obras, tentar obedecer a Deus, e com isso falhar, e aguardar a esperança pela fé de um Salvador. Esse é o propósito todo do Velho Testamento. Mostra para o homem que ele é incapaz, que ele não tem caráter para agradar a Deus, que ele não consegue, por meio do seu próprio esforço, salvar-se a si mesmo. Ele está numa condição sem salvação e sem esperança em si mesmo. Ele precisa de um Salvador. Por isso que eu gosto de dizer que são adicionais ao contrato. E os adicionais são: Abraão, eu vou fazer de ti, só de você, uma grande nação, um povo grande, como se fosse uma grande família, e esse povo vai ser o meu povo, que é o chamado de Abrão para formar o povo de Israel. Por quê? Porque Deus queria, por meio daquele povo, fazer daquele povo um exemplo para todas as nações da terra.
de uma forma que todas as nações pudessem observar a maneira com que aquele povo vivia, as leis que eles guardavam, e assim poder conhecer a Deus por meio da atitude daquele povo. Esse era o objetivo de Deus ao formar aquela nação. É claro que Deus não se frustra, tá bom? Deus é onisciente, Ele já sabia de tudo que ia acontecer e sabe de tudo que vai acontecer, mas é assim que Ele se comunica a Abrão, e Ele faz promessas específicas para Abrão, que se espalharia para Israel, que seria para toda a sua descendência. Ele diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti, que no teu descendente, que é Cristo, serão benditas todas as nações da terra. E ele também faz um contrato, um acordo com Abraão e passa a cuidar de Abraão de uma forma sobrenatural. A gente vê isso em Gênesis, e os descendentes de Abraão também passam a estar debaixo desse cuidado de bênção do Senhor. E também, Deus cuida daquela nação para que ela se torne tão numerosa, conforme a promessa, como a areia do mar. Então Deus chama Abraão para formar uma grande família, um povo especial, um povo escolhido, um povo eleito, o povo de Israel, um povo que Ele escolheu para si mesmo, que Ele formou para si mesmo. Então, tópico 4, eu vou ler de novo. Começa quando Deus chama Abraão para formar uma grande família, e termina quando Deus chama Moisés ali, ou melhor, quando Moisés entrega as leis no pé do Monte Sinai, diante do povo de Israel. Tópico 2, aí, a frase 2, na verdade, parágrafo 2. A humanidade está novamente corrompida. Está vendo? É um ciclo, É um ciclo. Esse ciclo fica muito claro se você ler o livro dos Juízes. Puxa, como é claro, Deus levanta um juiz, o povo, primeiro assim, Deus levanta um juiz, o povo é abençoado, está vivendo em obediência, aquele juiz morre. Aí o povo se corrompe e se torna escravo de outros povos, que é a figura da escravidão do pecado. Se torna escravo de outros povos, e o povo se arrepende do pecado, e clama a Deus, e Deus levanta um juiz, e liberta aquele povo, e aquele povo é abençoado por um período, e o juiz morre, e aí o povo se corrompe, e assim o livro todo de Juízes, demonstrando com clareza esse ciclo humano, que infelizmente a humanidade vive desde a queda, desde o pecado. A humanidade está novamente corrompida, voltando para a sua apostila. O homem precisava conhecer a Deus, por isso ele chama Abrão, para através dele criar uma grande família, que pudesse ser diferente de todas as outras famílias da terra, para que todos os outros moradores da terra pudessem conhecer que existe um único Deus. Lembrando que já haviam outras nações, quando Deus chama Abrão. Quando Deus chama Abrão, ele estava em Ur dos Caldeus, Babilônia, mais à frente chamada de Babilônia, do Império Babilônico. Então ele é chamado de uma nação, mas era uma nação politeísta, aquela nação cria em muitos deuses, e Abrão foi chamado a crer em um único Deus. Então aquela nação, o povo de Israel, seria a única nação do mundo que teria um único Deus. Todas as outras nações daquele momento, tinham muitos deuses, e o povo de Israel, passaria a crer, se demonstrar isso para o mundo, crer apenas em um único Deus, ok? Tópico 5, agora sim a gente vai gastar tempo com leitura bíblica, bastante. Dispensação da lei. Aí tem uma palavrinha em hebraico, escrito Torá. O que é Torá para um judeu? Para um judeu, a Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Juntando esses livros, eles falam, esses são os livros que formam a lei, a Torá. Torá significa lei. 5 primeiros livros da Bíblia formando a lei, na concepção judaica, ok? Jesus tinha essa concepção? Muito provavelmente. Nós, a igreja, às vezes temos a concepção de que a lei, ela está contida somente em Levítico, em Deuteronômio, em Êxodo, nesses 3 livros assim, mas a gente vai encontrar a citação de animais puros e impuros em Gênesis,
A gente vai encontrar a circuncisão como um mandamento de Deus para Abrão. Essa é a adição no contrato. Você vai ter que circuncidar todos os homens da sua família e todos aqueles que forem agregados à sua família. Então, claramente alguns mandamentos da lei, que lá com Moisés ela é organizada e ampliada, já haviam sido entregues desde Adão e estavam sendo entregues à humanidade. Então, claramente, por isso que os judeus juntam os 5 primeiros livros e não só Levítico, Números e Deuteronômio, como muitos pensam. Jesus também entendia assim, né? Ele entendia, porque quando ele cita sobre o casamento e diz que no princípio não era assim, ele está citando Gênesis, né? Mateus 19, quando o pessoal fala sobre carta de divórcio, e Jesus fala que deixou por causa da dureza dos corações, que Moisés entregasse carta de divórcio, mas aí Jesus acrescenta, ele diz, mas no princípio não era assim. Ou seja, ele vai lá para Gênesis. Tanto faz, é a mesma coisa. Divórcio ou repúdio é a mesma coisa na linguagem bíblica. Repudiar a esposa, se divorciar dela, é a mesma coisa. Para nós, talvez seja diferente, né? Para o nosso português e também para a nossa sociedade, né? Dizer assim, aquele cara repudiou a esposa, não quer dizer que ele foi no cartório e divorciou. Primeiro que naquela época não teria assim, o sistema de casamento nosso, muito diferente. O sistema de casamento judaico era, primeiro ficava noivado, né? Traduzindo para a nossa palavra, chamado desposado, mas a partir daí já não podia ter separação de nenhum tipo. Se consumaria com o ato sexual, que é se fazer uma só carne, os dois se unirem e fazer uma só carne, é o ato sexual, só que tem que deixar pai e mãe, como a Bíblia é clara, e isso consumaria o casamento. A partir daí o homem não podia se apartar da sua mulher, por isso que divórcio, repúdio, é a mesma coisa. A palavra no original eu não consigo citar para você agora, que eu não vou lembrar de cabeça, mas eu afirmo para ti, divórcio, repúdio, na linguagem bíblica, é a mesma coisa, tá bom? Repudiar a sua esposa, ou se separar dela, ou divorciar-se dela, é a mesma coisa, ok? Voltando aí, tópico 5 da sua apostila, dispensação da lei, exemplos de leis, né? Aí está no singular, mas está errado aí na apostila, né? Teriam que ser exemplos de leis morais, porque são vários. A lei, a gente, presta atenção, a gente, da maneira que a gente quer organizar a lei, a gente divide a lei, mas repito, a lei não tem divisões, é uma única lei, que se você não obedecer toda ela, falhou completamente, né? É considerado inútil o que você fez. São 613 ordenanças, só para você poder entender, né? O judeu divide a lei em 613 ordenanças. Dessas ordenanças, algumas são morais. Não matarás, não cometerás adultério, são leis morais, falam a respeito da moralidade do ser humano. Depois tem outras leis que são civis, que são leis, por exemplo, de punir o menino desobediente, matar ele, apesar de ser ensinar uma moralidade que é a obediência, o ato de poder punir, apedrejar a criança desobediente, o rebelde, o filho rebelde, era uma lei civil, era um ato de punição jurídico, então é uma lei civil. Lei civil tem aí na sua apostila 3 capítulos inteiros aí para você ler, se você puder, na sua casa, 21, 22, 23 de Êxodo, são todas leis civis. E as leis morais, a gente selecionou um texto aí, tem muitas, mas selecionamos o texto dos 10 mandamentos, que acho que é o trecho mais conhecido aí de Êxodo 20. E tem leis que são cerimoniais, que daí vai do capítulo 24 até o 31 de Êxodo, citado aí na sua apostila. Essas leis são leis do culto, do rito. Então, como sacrificar um animal, qual animal, para qual ocasião. Então, isso são leis cerimoniais. Tem aqueles que dividem a lei, fatiam a lei. Olha, a lei de Moisés, ela é fatiada em 3 partes. E aí, com base nisso, eles vão dizer que hoje a gente não vive nem a civil, nem a cerimonial, mas temos que viver a moral. Ok? É um argumento.
Porém, essa divisão da lei, ela não existe na Bíblia. É uma divisão que as pessoas criaram para organizar a lei. Mas a lei é uma única coisa. Não dá para você dizer, ó, nós não vamos obedecer isso, mas nós vamos obedecer aquilo. Quem argumenta assim, por exemplo, são os adventistas, né? Aceita adventismo do sétimo dia, dos adventistas do sétimo dia, vão argumentar assim. E com isso, eles vão dizer que a gente precisa guardar o sábado. Só que daí eu pergunto, será mesmo que a guarda do sábado, apesar de estar lá nos 10 mandamentos, é algo moral? Não seria algo civil? Porque não diz respeito a um ato de toda a sociedade, né? Mas eles vão argumentar assim. Mas o que eu digo? Eu digo assim, com clareza para você, nós não estamos debaixo da lei moral, nem da civil, nem da cerimonial. E aí, quando alguém ouve isso, eu falando isso, já vai dizer assim, então você, né, em teologia vai usar um termo complicado, né, vai dizer assim, você é antinomista, você é contra a lei, né, mas aí se não é um cara que entende teologia, ele vai falar assim, que é uma forma que eu mais gosto, mais simples, então nós pode matar, nós pode roubar, então nós pode sair por aí dando terror, né, eu vou dizer assim, pode, porque a Bíblia é muito clara, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém, tudo te é lícito, mas você não vai se deixar dominar por nenhuma destas coisas, o apóstolo Paulo escreveu. Agora, o que eu vou dizer para ti com clareza? Um só mandamento que foi entregue à igreja, um só, faz com que você não mate, não roube, não adultere, não faça nada daquilo, quer ver? Jesus disse assim aos seus discípulos, em João, um novo mandamento vos dou. Por que ele disse um novo mandamento? Porque não estava na lei. Não é um mandamento da lei, não era um acréscimo à lei, era um novo mandamento. E aí ele diz assim, que vos ameis como eu vos amei. Então o amor de Jesus não era um amor, esse novo mandamento não era um mandamento segundo a lei. Porque segundo a lei, como que você amava o outro? Como você ama a si mesmo. Você concorda que é um amor egoísta? Eu me amo e por isso amo o outro. Então, eu amo o outro querendo que ele me ame. É mais ou menos isso. Agora, o amor que Jesus propõe nesse novo mandamento à igreja, né, que pelo Espírito Santo nós somos capazes de vivê-lo, é um amor sacrificial. Jesus amou os seus discípulos, mesmo eles não amando em troca. Jesus amou os seus discípulos, mesmo eles traindo, negando. Ele morreu por amor, e morreu por gente que não prestava. Então é um amor diferente da lei, não é um amor como eu amo a mim mesmo, é um amor muito maior do que como eu amo a mim mesmo. Eu abro mão da minha vida, eu dou a minha vida pela outra pessoa, pelo meu irmão. Por isso que João explicando isso, né, eu gosto de dizer que é João 3,16 e 1 de João 3,16 combinam. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E João 3,16 diz que Jesus deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida, estou parafraseando o texto, pelos nossos irmãos. Ou seja, o relacionamento nesse novo mandamento, é um relacionamento em amor, em que eu quero o bem do outro, independente do meu bem. Se eu me amo ou não me amo, eu amo o outro. Esse é o mandamento que Jesus dá. Aí eu pergunto para você, se você obedecer esse mandamento, você vai adulterar? Se você ama o outro mais do que a si mesmo, você vai pegar o cônjuge do outro? Se você ama o outro mais do que a si mesmo, você vai roubar a coisa dele? Você vai matar alguém? Então toda a lei moral, ela é cumprida na lei do amor. Por isso que Tiago chama, por exemplo, a lei do Novo Testamento como a lei do amor. O amor faz com que a gente cumpra toda a lei moral, sem exceção. Se eu amo a Deus mais do que eu amo a mim mesmo, eu não vou traí-lo com outros deuses, com outros ídolos. Assim como se eu amo o meu irmão mais do que o próximo, mais do que eu amo a mim mesmo,
eu não vou fazer nenhum mal para ele. Então, uma única lei, vamos dizer assim, um único mandamento no Novo Testamento, ele é suficiente para o salvo, note isso, para o salvo, que tem o Espírito Santo, que vai ajudá-lo a conseguir obedecer esse mandamento, a desenvolver esse mandamento cada dia mais. Para o salvo é suficiente para que ele cumpra toda a lei moral. Então nós não precisamos dizer, estamos debaixo da lei moral. Não estamos, porque não existe lei moral, civil e cerimonial separadamente. Ela é uma única lei, e ela termina na cruz de Cristo, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Continuando aí no tópico 5, diz assim, este período da dispensação da lei, inicia-se no Monte Sinai com Moisés e termina no Calvário com a morte de Jesus. A lei, tanto moral como civil ou cerimonial, era igualmente, né? A lei era algo espiritual. Então, não as leis, mas a lei. Romanos capítulo 7, vamos lá agora a gente vai gastar a Bíblia aí. Romanos 7. Por que é importante a gente entender a lei e o fim da lei? Porque senão a gente vai se sentir confuso quando alguém disser para a gente que a gente tem que guardar o sábado. Daí o aliancista, ele vai dizer assim, não, a gente não guarda o sábado, a gente guarda o domingo, que é o dia do Senhor. Né? Primeiro que a citação do domingo como dia do Senhor é algo de tradição da igreja, mas não é claro na Escritura. Não é claro, né? Vai ter o dia do Senhor citado por João, mas ele não fala que é o domingo, não fica claro na Escritura. Mas também não tem nenhuma base bíblica de que os primeiros discípulos guardaram o domingo. Pelo contrário, como eles eram judeus, eles permaneceram conforme a tradição daquele povo, guardando o sábado e não o domingo. E alguém vem e pressiona a gente, ainda que um aliancista diga, olha, eu não guardo sábado, eu guardo domingo, né? O pastor Granconato até brincou lá, falou, então você não pode deixar nem o porteiro do teu condomínio abrir o portão para você, porque na guarda do sábado, segundo a lei, ninguém poderia trabalhar por você, você não poderia trabalhar e ninguém poderia trabalhar, você não pode pedir um lanche, você não pode fazer nada, né? Você tem que ficar aquele dia ali servindo ao Senhor e tudo mais, sem trabalhar. Mas a gente só se confunde assim quando a gente não entende que o fim da lei, né, o propósito da lei e o ponto final da lei é Cristo. É Cristo. Aí a gente cria muita confusão. E não só essa, que nem o pessoal pega texto da lei, Malaquias, para botar medo nas pessoas para dar o dízimo. É um texto da lei. É Malaquias, é o último profeta da lei de Moisés do Velho Testamento. É o último. Aí pega o texto de Malaquias e diz, olha, se você não der o dízimo, o devorador vai te pegar. Né? O devorador, segundo Joel, eram gafanhotos, mas o pessoal diz que é um demônio. E ele vai te pegar, e você vai gastar com o carro, com manutenção do carro, com remédio, mas esse dinheiro não vai ficar para você. É assim. Agora, se você quer ser abençoado, você dá o dízimo, que as janelas dos céus vão abrir sobre você, e você vai ficar bem. Né? Essa argumentação velha, né, é uma argumentação da lei de Moisés, tentando aplicar para a igreja, remendo novo em calça velha, né? Rasga tudo, não dá certo, não combina, né? É vinho novo caindo em odres velho, explodindo. É você tentar casar lei com graça, vai dar confusão. Por quê? Porque daí tem aqueles que ainda pioram, e diz, se você não dá o dízimo, você é um ladrão. E se você é um ladrão, aí vai lá para o Novo Testamento, 1 Coríntios 6, e diz, olha, os ladrões não herdarão o reino dos céus. Apocalipse 21, 8, os ladrões não herdarão o reino dos céus. Ou seja, nesse terrorismo, com base num texto da lei, que não é prática para a igreja, bota um medo em você, que se você não der um dízimo, você está lascado. Ou o diabo vai te pegar, ou você vai para o inferno, você que escolhe. Né? Então é melhor. Tem gente que fala assim, acaba dando os 10%, mas nem de longe passa perto o amor, né? Para confundir bem, né? Não tem nada a ver. Ele dá assim e fala assim, prefiro perder 10% que 90%. Esse é o raciocínio que eles acabam
concebendo numa mensagem dessa. Prefiro perder 10% do que 90%. Então isso é o quê? Isso é avareza. E aí sim a Bíblia é clara que os avarentos não herdarão o reino dos céus. E não o oposto. Mas por quê? Por causa de uma falha na interpretação do fim da lei. E aplicando textos da lei à igreja. Romanos capítulo 7 diz assim, Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então Paulo fala, a lei é espiritual. Qual lei? A lei, só tem uma, lembre-se disso. Toda a lei é espiritual, mas eu não consigo obedecer toda a lei. Eu não sou um homem espiritual segundo a lei. A lei, pelo contrário, a lei me condena e deixa claro que eu estou debaixo do pecado, que eu sou um escravo vendido debaixo do pecado. Essa é a condição da humanidade, toda a humanidade. E nós que cremos em Cristo somos libertos da escravidão do pecado, como Jesus deixou bem claro. Porém, ainda temos a carne, né, que é parte da natureza caída, que em nós habita, em nossa alma, é parte da nossa alma, que nos leva a pecar muitas vezes. Então essa é a nossa condição, mas a lei é espiritual, ela é santa. Continuando na sua apostila, que visava conduzir a nação de Israel em santidade. Qual é o propósito da lei? Êxodo 19, 4-6, vamos lá. Gênesis, Êxodo 19, 4-6. Diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios? Êxodo 19, 4-6, acharam aí? Ok? Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Ora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. Isso se cumpre naquela nação de Israel? Não. Eles tentaram obedecer à lei. Havia sinceridade em boa parte deles no começo, né? Naquela geração que morre, não naquela que morre no deserto, mas aquela que entra na terra prometida com Josué. Havia sinceridade, mas também havia a natureza de estarem vendidos debaixo do pecado. E por isso não conseguiram. Por isso que hoje, debaixo da graça, aliançados com Cristo em uma nova aliança. Por que nova? Porque houve uma velha, a lei. E se tem um novo contrato, o velho contrato já não vale mais, não é assim? Né? Já não vale mais. Então, na velha aliança, eles seriam um reino de sacerdotes, mas não foram. Agora, quando somos? Agora, debaixo da graça, o apóstolo Pedro escreve dizendo que nós somos reino, né, nação santa, povo adquirido de Deus. Nós sim somos sacerdotes, todos nós, sem exceção. Não tem um sacerdote que prega lá na tua igreja. Todos nós somos reis e sacerdotes. Por quê? Porque hoje o Senhor nos capacitou nessa nova aliança inquebrável. É uma aliança eterna, a Bíblia diz, não pode ser dissolvida, não pode ser quebrada, pelo seu Espírito, a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de obediência. É obra dele, é ação dele, o contrato é dele. O velho contrato, a velha aliança, ela era, numa linguagem jurídica, não que eu entenda, não entendo nada, só sei isso, tá? Era uma aliança, um contrato bilateral. Era assim, tinha responsabilidade divina e tinha responsabilidade humana. E aí Deus disse assim, por exemplo, se vocês me obedecerem, eu abençoo vocês. Mas se vocês me desobedecerem,
eu amaldiçoo vocês. Se você ler Deuteronômio 28 na sua casa, que é um trecho um pouco longo, você vai ver que a lista de maldições é maior até que a lista de bênçãos. Então era um contrato bilateral. E onde o homem acabou se metendo? Porque não conseguiu obedecer. Debaixo da maldição. Por isso que o Novo Testamento vai dizer: maldito é todo aquele que está debaixo da lei. Ele não conseguiu cumprir aquela aliança, ele não conseguia viver em obediência, e com isso ele era amaldiçoado. Pelo diabo? Não, por Deus. Você fala, estranho isso? Mas é o que está escrito. Não é o que dizem nos púlpitos, mas é exatamente o que está escrito. Deus amaldiçoava aquele povo, não era o diabo. É que o pessoal inventou um devorador, mas devorador eram gafanhotos, cortador, migrador, destruidor de Joel, todos gafanhotos que destruíam plantações, e Deus permitia. Era um ato de Deus, um juízo de Deus. Então eles se meteram debaixo de maldição. Mas nós na nova aliança estamos debaixo de maldição? Não, nós estamos debaixo de bênção. 1 de Pedro 1:3, bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bem claro, nós estamos debaixo de bênção, diferente. Por quê? Porque Cristo se meteu debaixo da lei, nasceu debaixo da lei, obedeceu toda a lei e sofreu a maldição da lei, quando a Bíblia diz: maldito é todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele morreu como um maldito debaixo da lei por causa dos nossos pecados, levou sobre si os nossos pecados. Está vendo? Contrato velho, contrato novo, Novo Testamento, Velho Testamento, Novo Testamento, né? Lembrando que nem todo o Novo Testamento está debaixo da nova aliança. Lembre-se que eu falei, os evangelhos, né, os primeiros livros aí do Novo Testamento, os evangelhos, o início dos evangelhos até a morte e ressurreição de Jesus, estão debaixo da lei. Por isso que você vai encontrar no Novo Testamento, Jesus falando para os fariseus darem o dízimo. Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, que eram temperos que nasciam no quintal, né? E não fazem aquilo que é principal da lei, que seria o amor, a misericórdia. E aí ele diz assim: façam estas coisas, ou seja, deem o dízimo, sem omitir aquelas, que é o principal da lei. Então Jesus fala isso, por quê? Porque estava debaixo da lei. Jesus deu o dízimo? Sem dúvidas, né? Estava debaixo da lei, então havia necessidade disso. O povo de Israel, os levitas, que era a tribo que servia no altar, dependiam do dízimo para se alimentar. O dízimo era alimento, então dependiam do dízimo para se alimentar. Outra coisa que acontece no Novo Testamento também, bem claro, da lei, quando Jesus cura aqueles leprosos, e ele diz assim: agora você vai, apresente-se para o sacerdote, e basicamente assim, ele se apresentaria para o sacerdote examinaria ele, declararia ele puro, aí ele poderia voltar para a família dele. A lei dizia isso, era um controle sanitário, vamos dizer assim, né? Ele tinha um termômetro para ver se estava com febre no Covid, né? Era ele que fazia esse controle sanitário, segundo a lei. Então Jesus fala para eles, vai lá se apresentar para o sacerdote. Por quê? Porque era mandamento da lei. Jesus cumpriu a lei. Jesus guardou o sábado? Sem dúvida, cabalmente, completamente. Por quê? Porque estava debaixo da lei. A Bíblia é muito clara: nascido de mulher, nascido debaixo da lei. A Bíblia afirma isso com muita clareza. Continuando na sua apostila, né, nós lemos aí Êxodo, diz assim o texto aí da sua apostila: porém a obediência à lei não era suficiente para a salvação. Na verdade, a lei, ela não só nunca foi suficiente para a salvação e nem será, como o propósito dela, de fato, era mostrar que o homem era pecador. Por isso o apóstolo Paulo, ele chama a lei de ministério da morte. O que significa a palavra ministério? Uma tradução livre seria serviço. Então, qual é o serviço da lei? Ministério da morte. A lei mata. Por isso que toda alma que pecar, dizia a lei, esta morrerá. A morte física e a morte espiritual daqueles que
não crê em Cristo é uma condenação da lei. A lei é a letra que mata. Não é isso que a Bíblia diz? A letra mata. Por quê? Porque é ministério da lei. Ela condena o homem, ela mata o homem. Então, ministério da morte. Outro ministério da lei, Paulo escreve, ele diz também, ministério da condenação. Então, o serviço da lei é condenar o homem. É mostrar para o homem que é pecador, é mostrar para o homem que por causa do pecado ele vai morrer fisicamente, pode morrer eternamente, e também é mostrar para o homem que ele será condenado. Então, bem claro, morte e condenação. Esse é o serviço da lei, esse é o porquê que a lei existe, nada diferente disso. Então, o homem desesperado debaixo dessa condição de morte e condenação, ele fala, eu não consigo me livrar dessa condição. Reconhecendo que é um pecador, ele diz, estou lascado, eu firo o caráter moral de Deus todos os dias, eu não consigo cumprir a lei está dizendo que vai me matar, e vai me matar fisicamente e eternamente, a lei está dizendo que eu serei condenado eternamente, o que eu faço? Eu preciso de alguém que me salve dessa condição. Note, aí a Bíblia diz, a lei serviu de aio. O que significa isso? A lei serviu de tutor, de guia, até quem? Até Cristo, até o Salvador. Por isso todo homem que morreu salvo no Velho Testamento, de forma nenhuma morreu salvo pela lei. Não era obra da lei isso, mas morreu salvo pela graça. Como? Crendo que viria um Salvador que livraria daquela condição miserável, pecadora. Então, por isso que o homem do Velho Testamento esperava o Salvador, ele ansiava pela vinda do Messias, ele aguardava Jesus Cristo. E o homem do Novo Testamento, como é salvo? Pela graça por meio da fé, igual o homem do Velho Testamento, porque o Salvador já veio, já morreu e ressuscitou dentre os mortos. Mas essa é a mensagem da Bíblia Sagrada. Você é um pecador, está condenado por causa do seu pecado, a lei vai te matar, é uma exigência da lei, a alma que pecar vai morrer fisicamente, vai morrer eternamente, e será condenado eternamente. Por quê? Porque é justo, você não obedeceu a Deus, você é corrupto, você é um pecador, essa é a mensagem. Oh meu Deus do céu, quem me livrará do corpo dessa morte, clama Paulo. E aí, ele mesmo responde, graças dou por Jesus Cristo, ele me livrará dessa condição pecadora, ele. Então é a nossa fé em Jesus Cristo, que foi um presente que Deus nos deu, a fé, e ele nos salva por meio da graça somente, tanto no Velho Testamento, desde Adão, quanto no Novo Testamento, até a consumação do século. Salvação somente pela graça, por meio da fé. Ficou claro? Glória a Deus, é isso que é importante. Então, pegando aí na sua Bíblia, vamos ler Tiago capítulo 2:10. Tiago 2:10. Irmãos, eu vou dando uma olhada no celular, não estou olhando mensagem não, tá? Eu olho a hora, meu celular ele fica pretinho depois de um tempo, então tem que apertar o botãozinho ali para ver a hora, para ir controlando o tempo de aula, tá bom? Aqui na igreja não tem relógio. Então, Tiago, né? Tiago capítulo 2, versículo 10. Acharam aí? Tiago 2:10 diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, note isso, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Foi esse texto de Tiago que citei no começo da aula. O que Tiago está dizendo? Se você guarda tudo da lei, 612 ordenanças, mas tropeça nas 613, anulou tudo o que você fez e você é culpado de tudo. Então é isso que Tiago está dizendo. Para quê? Para ficar claro para o homem que ele não é salvo por boas obras, gente. A humanidade pensa que é salva por boas obras, a humanidade cristã, né? Cristã entre aspas, que eu gosto de chamar de cristã nominal, porque não foi salvo pela fé.
Ela pensa que é salva pelas obras, que Deus vai ter misericórdia dela e salvar ela porque ela é boazinha. Aqui está dizendo bem claro, não tem jeito, não dá. Você vai falhar e se você falhar, Deus vai considerar você um pecador, 100% pecador, não é parte pecador. Você é um pecador mais ou menos, não, 100% pecador, condenado. Essa é a condição da humanidade. Por isso que a Bíblia é muito clara, vamos ler de novo, né? Vamos ler de novo? Não, vamos ler hoje nessa aula, mas nós vamos ler esse texto muitas vezes. Efésios, vai lá comigo para Efésios. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Se você quiser decorar um texto na Bíblia, decore este, né? Estes dois versículos são importantes para você pregar para as pessoas. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que o homem não se glorie. O homem não é salvo por obras, porque se ele fosse salvo por suas obras, ele ia dizer: eu mereci, eu sou o cara, né? Então a Bíblia é muito clara, não dá, as obras dos homens são desfeitas, são nulas, porque eles não conseguem obedecer a Deus em toda a lei completamente, ok? Lembrando e reforçando o que já falei 10 vezes, 11ª agora, se for assim, essa contagem mesmo. A lei não salva, ela tem o objetivo de condenar mesmo, para que o homem clame e entenda que precisa de um Salvador. Então, a lei é como se ela tivesse exposto o pecado e o Evangelho de Jesus salvou. Joia? É isso? Exato. A lei, o irmão disse assim, a lei, ela expõe o pecado, e o Evangelho de Jesus salva. Exatamente. A lei expõe o pecado e coloca o homem, deixa para o homem claro que ele é um pecador miserável e condenado. E a graça de Jesus salva o homem dessa condição. O homem não merece ser salvo dessa condição, nem eu, nem você, nem ninguém. Mas nós somos salvos por um favor imerecido, por meio da fé, a graça de Deus. Amém? Por Ele, pela obra dEle, mérito dEle, a glória dEle. O homem era salvo pela fé em Jesus, no Salvador que viria. O sangue de Jesus que morreu na cruz, agora vai dar um nó monstro. O sangue de Jesus que morreu na cruz do Calvário, antes da fundação do mundo no plano de Deus, já operava com efeito salvando o homem lá no Velho Testamento. Pela fé, só Deus para fazer isso. Por isso que Jó, no livro de Jó você vai encontrar um texto assim: eu sei que o meu Redentor vive e que de sorte ele vai se levantar de sobre a terra, né? Esse de sorte ele vai se levantar de sobre a terra é muito interpretativo, mas eu acredito que quando ele diz o meu Redentor vive, é claro, ele está falando de Cristo, mas esse que de sorte ele vai se levantar de sobre a terra, eu acredito que ele está falando da ressurreição. Jó, acreditava na morte e na ressurreição de um Redentor que estava vivo. Note isso. Você fala: mãe, quem ensinou isso para o Jó? Como ele entendeu isso? Deus. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Se você perguntar para mim como que eu entendi que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, eu vou dizer para você: Deus. Porque o homem aí fora não entende. Por mais que ele assista a história do filme de Jesus, por mais que ele leia a Bíblia é muito clara, o homem natural, a gente falou sobre isso, não entende as coisas de Deus. É Deus que faz entender. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só Deus pode fazer isso. O homem aí fora que pensa ser salvo por obras, ele não acha que está condenado. Se eu chegar num parente meu que é incrédulo, tem um parente meu que eu mexeu, aperto ele com a pregação, e eu aperto ele, ele fala assim: tem gente pior que eu por aí, ou seja, na cabeça dele, por mais que eu explique para ele, ele merece ser salvo porque tem gente pior que ele. Oi, minha irmã, pode perguntar. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de
Exato, exato. O isto no português se refere ao que vem antes. Graça e a fé. Então, a graça e a fé são dom de Deus. Mas quer ver, vou pôr mais uma coisa na lista que os evangélicos não põem. O arrependimento também é um dom de Deus. A Bíblia diz isso com clareza. Então, nenhuma. O que significa dom? Dom é presente. Então, para você poder se arrepender dos seus pecados, Deus tem que te dar o dom do arrependimento. Para você poder crer, Ele tem que te dar o dom da fé. Para você ser salvo, Ele tem que te dar a graça. Tudo vem dEle. Na verdade, você vai poder entender a mensagem dEle se primeiro Ele te fizer nascer de novo. Olha como que é, né? Se Ele não fizer o homem nascer de novo, o homem não consegue nem entender a mensagem dEle, está morto. Então, quando Ele nos salva, né? Quando Ele nos faz nascer de novo, Ele nos regenera enquanto nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, a Bíblia diz. Nós estávamos numa condição sem conseguir reagir. Não adianta você ficar falando com um defunto num caixão, falando para ele, né? Você foi malvado, né? Pede perdão agora. Não, não vai dar, né? Já foi, ele está morto, ele não consegue reagir. E a gente nasce nessa condição morta para com Deus, espiritualmente. Ele precisa nos fazer nascer de novo, nos dar arrependimento, nos dar fé, nos dar graça e assim sermos salvos. Não tem jeito, a obra é exclusiva dele. E isso tudo ele deu para Jó, ele deu para Davi, ele deu para Adão também. Amém? Ficou claro? Joinha? Né? Não é salvação o módulo, nós vamos estudar isso em salvação, tá bom? Salvação, às vezes eu mando para os irmãos, né, para os alunos, falei já para vocês, né, no EAD, eles falam, mas não tem outro tema? Tipo, na cabeça deles eles sabem, né? Aí eu pergunto às vezes, você foi regenerado antes ou depois que creu? Né? E a pessoa já não sabe nem responder isso. Eu falo, então vai estuda o módulo, né? Vai estuda. Voltando aí para a sua apostila, outra citação bíblica é Hebreus 10, 3 a 4, vamos lá. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, do 3 ao 4, eu faço isso para você ir decorando a sequência, tá bom? Hebreus 10, 3 a 4 diz assim, acharam? Hebreus capítulo 10, versículo 3 e 4, está perto de, onde você está? Timóteo? Então vamos lá, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, show? Hebreus 10, capítulo 3 e 4, não fique nervoso, homem, senão aí não acha, achou? Diz assim, entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, na lei, quando se fazia o sacrifício de um animalzinho, tinha o objetivo de recordar pecados, todos os anos, recordar, lembrar-se dos pecados. E a Bíblia diz que o sangue desses animais cobria o pecado. Eu gosto de ilustrar, dizer assim, ó, tem uma caneta aqui, não tem? Acho que o Lu cortou esse negócio aqui, vou pôr no negócio aqui, não vai dar, vou pôr aqui em cima. Aí vocês não vê a caneta, né? Então tem que ser aqui mesmo. Tem uma caneta aí, não tem? Eu cobri. Vamos dizer que a caneta é o pecado. Eu resolvi o problema do pecado? A caneta está ali ou não? Tá. O sacrifício dos animais fazia isso, cobria o pecado com relação à ira de Deus, daquele que era arrependido e solicitava o perdão a Deus por meio do sacrifício dos animais, mas não resolvia o problema do pecado. Agora, quando João Batista vê Jesus, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele é um cordeiro diferente daqueles da lei. Esse não cobre, esse tira. Então, aí que está a distinção entre o sacrifício de Cristo e o sacrifício dos animais. O sacrifício de Cristo é feito uma única vez e suficiente, porque tira o pecado do homem, e não
cobre o pecado do homem. Então, hoje, quem crê em Cristo está completamente perdoado? Sim. Do pecado de amanhã? Sim, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado dele e não cobriu os pecados dele, no plural, ok? Voltando para a sua apostila, Romanos 4, não, esse não vou ler, muito longo, depois você lê na sua casa, Romanos 4, do 1 ao 25, lição de casa aí, né? Mas tinha como propósito fazer o homem reconhecer que é um pecador e que necessitava de um Salvador. Esse é o propósito da lei, a gente já falou bastante. Vamos ler agora a base bíblica para isso. Gálatas, capítulo 3, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Vamos entender isso, ó. Qual, pois, a razão de ser da lei? Qual é a razão da lei? Qual o objetivo da lei? Por que ela existe? Qual a razão de ser da lei? E aí ele responde: ela foi adicionada, eu gosto desse termo, lembra que eu falei que é adição, né? Ela foi adicionada por causa das transgressões. Então por que surgiu a lei? Por causa do pecado. Sem o pecado não teria, porque lá Deus dá a lei para Adão na inocência, na dispensação da inocência. Faria sentido nenhum. Não matarás. Matar Deus. O que é matar? Não tinha motivo. Então, por causa das transgressões. Continuando na leitura aí. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Que descendente é esse que se fez a promessa? Jesus. Mas onde é que se fez a promessa? Primeiro, lá em Gênesis. A semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ok? Esmagaria a cabeça da serpente. Depois, em Abrão, no teu descendente, no singular, não no plural, serão benditas todas as famílias da terra. Então, até que viesse esse descendente, o descendente da promessa, Jesus, ela continuaria, ok? É isso que Paulo está dizendo aqui. Depois, foi promulgada, foi entregue, homologada, né, confirmada, por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então, quem que entregou para Moisés? Anjos, a lei. Deus deu esse privilégio, né, de entregar, né, de Deus para Moisés por meio de anjos. E quem que é o mediador? Moisés. Então tinha um homem que era mediador entre Deus e os homens no Velho Testamento. E hoje tem esse mediador? Tem. E ele é homem? Sim. E quem é? Jesus Cristo. Há um só Deus, Timóteo, 2 de Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, mas homem nenhum. Por quê? Porque mudou o contrato. Antes o contrato previa assim, agora o novo contrato, a nova aliança, prevê dessa forma. Então o velho contrato é bilateral. Eu estou explicando aquilo desde aquela hora, né? O velho contrato é bilateral, tinha um mediador, tinha anjos fazendo esse contrato, tinha a obrigação do homem e a obrigação de Deus. O novo contrato é unilateral, só Deus tem obrigações, é Ele que faz toda a obra da salvação, Ele que decidiu abençoar, Ele que decidiu entregar seu Filho, Ele que decidiu aceitar pela graça como um favor imerecido, todo aquele que cresce no seu Filho, decisão única dEle, pela vontade dEle, pela bondade dEle, pela misericórdia dEle, não depende de você, não depende de mim, não depende das nossas obras, ok? Ficou bem clara aí a distinção também nos contratos, né? Voltando para a sua apostila, né? A gente leu Gálatas 3,19, vamos ler agora 23 ao 26, aí do 3 mesmo, só virar a folhinha aí. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei. Tutela é quando alguém tem autoridade, não é isso? Dizer assim, olha, esse aqui é o meu tutor.
Então ele que assina por mim, ele que me coordena, né? Ele que decide no meu lugar. A lei, todos aqueles que, antes que viesse a fé, ou seja, antes que viesse a graça por meio da fé em Jesus Cristo, todos estavam debaixo dessa tutela da lei, ela que governava a humanidade, toda a humanidade, e nela encerrados. Então, debaixo da tutela dela, do governo dela, da decisão dela, mas também presos nela, encerrados, presos debaixo da lei. Por quê? Porque a lei era um ministério de condenação, de morte, e o homem era pecador, e com isso estava debaixo dessa condição de escravo e pecador, encerrado debaixo da lei. Para que a fé, voltando na leitura lá, na Bíblia, 23, para que essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio, de tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, fôssemos perdoados, considerados justos por causa da justiça de Cristo que é entregue a nós, que em teologia a gente fala dupla imputação, é estranho, né? Que significa o quê? Que Jesus foi justo e também entrega a nós a justiça dele, nos fazendo justos e com isso justificados. A quem? A todo aquele que nele crê. A justiça dele faz efeito somente naqueles que nele creem, não é em toda a humanidade, ok? Voltando aí, versículo 25, é isso que a sua apostila pede, né? Do 23 ao 26. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Muito claro, né? Tendo vindo a fé, nós não estamos mais subordinados à lei, não é isso? A lei serviu de aio, ele está falando no versículo de cima. Não estamos mais subordinados à lei, ela não decide mais por nós, não nos domina, não mais nos encerra. Versículo 26, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. A nossa condição, né, é que é estranho, fala assim, por que Paulo falou de filho de Deus aí? Que relação tem com a lei? Muita. Na lei, o homem não era filho de Deus, na lei o homem era servo. Por isso que, por exemplo, quando Deus vai falar com Josué, ele fala assim, Josué, meu servo Moisés já está morto, servo. Agora, hoje, debaixo da graça, por meio da fé, nós estamos numa outra condição, nós estamos na condição de filhos. Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês são filhos e não servos, servos estão encerrados debaixo da lei, servos precisam de tutores, vocês são filhos debaixo da graça, amados pelo Pai, adotados pelo Pai, vocês não estão mais nessa condição de servidão, ok? Ficou bem claro por que ele cita, agora vocês todos são filhos? Voltando para a sua apostila, também é citado aí Romanos 10, 4, está vendo? Não está tão difícil, está aí perto, né? Volta um pouco para trás, né? Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos 10, versículo 4, diz assim, porque o fim da lei é Cristo. É claro que aqui a palavra fim, em outras traduções, traduz como propósito da lei. O propósito da lei é mostrar o Salvador. Mas tem alguns que interpretam o fim, o ponto final. Não precisa interpretar assim, tá bom? Pode até interpretar, não tem problema, a palavra fim mas aqui quer dizer o propósito da lei. O fim nós vamos ver em outro texto. O fim da lei, o propósito da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. De novo a Bíblia enfatiza, são salvos e são justificados e estão considerados justos diante de Deus, os que foram imputados, receberam a justiça de Cristo. E quem são esses? Aqueles que creem, somente aqueles que creem. Voltando para a sua apostila, diz assim, a lei não foi dada aos gentios. Então isso é algo muito importante.
nós estamos explicando com clareza aqui, né? Nós não, né? Eu estou explicando com clareza para os irmãos, nós porque tem muita gente aí envolvida no curso, né? Mas estamos explicando com clareza de que você e eu não estamos debaixo da lei, mas os gentios nunca estiveram, isso é um fato, e nós somos gentios, porque a lei foi dada para o povo hebreu, e assim termina o livro da lei, Levíticos. Vamos lá para o Velho Testamento, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico. Porque o propósito da lei não era deixar aquele povo vivendo uma vida santa e diferente, de uma forma que aquele povo fosse uma luz para o mundo, né, para as outras nações. Então foi um conjunto de leis entregues para o povo judeu, né? A lei de Moisés, como um todo, foi entregue para o povo judeu. Olha o que o versículo 34 diz, ó. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Os filhos de Israel aí, os filhos de Jacó, né? Os filhos, os descendentes de Jacó, para onde? No monte Sinai. Então a lei foi dada para judeus e não para gentios, que somos nós. Ah, mas no Velho Testamento, o gentio convertido, ele tinha que obedecer à lei. É verdade, porque ele era adicionado à nação de Israel assim. Ele era até circuncidado, normal, né, o homem. Mas a lei, o propósito dela não foi estender, olha, gentios, vocês aí de Ur dos Caldeus, do povo caldeu, aqui está a lei, vocês têm que obedecer aí. Não, é aqui, ó, pessoal de Israel, essa lei é para vocês. Isso vai fazer vocês serem uma luz do mundo. Vocês vão ser diferentes de todas as nações da terra, ok? Só para a gente poder entender. Voltando para a sua apostila, diz assim: Jesus foi o único homem que conseguiu cumprir toda a lei. Então, se alguém disser para você, Jesus não guardou o sábado, por isso eu não guardo o sábado, você diz, não, depois eu te explico por que você não deve guardar o sábado, mas Jesus guardou o sábado sim, ele cumpriu toda a lei. Jesus, sei lá, qualquer coisa que disserem sobre a lei e falarem que Jesus não guardou, está errado, porque Jesus de fato cumpriu toda a lei, e ele foi na história da humanidade o único homem a cumprir toda a lei. Mateus capítulo 5, a gente vai ler. Por que ele foi o único homem a guardar toda a lei? Porque o homem tentava e falhava, como a gente já falou. Mas Jesus não, ele não estava debaixo do pecado, não era escravo do pecado, não nasceu com natureza pecadora, ele nasceu, né, semelhante o primeiro Adão, a Bíblia diz, sem pecado, e não cometeu pecado e obedeceu toda a lei. Se ele não tivesse obedecido à lei, teria pecado, porque não obedecer à lei é pecado. Mateus capítulo 5, aí na sua apostila cita o versículo 17 e 18, diz assim: não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Por que ele separa a lei e profetas? Porque as escrituras dos judeus eram separadas assim, tinha a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, esses livros estavam juntos, em um conjunto chamado lei, e um outro conjunto chamado profetas, ok? Depois tinha os de sabedoria, e a somatória disso era o Tanar, né? o Velho Testamento como um todo. Então, não pensem que vim revogar a lei. Eu não vim revogar a lei, nem os profetas, eu vim cumprir a lei. E do 18 diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Muita gente pega esse texto e diz assim, ó, tá vendo, a gente está debaixo da lei, está dizendo aqui que até que o céu e a terra se passem, tem que tudo se cumprir, não tem como, estamos debaixo da lei, parece que é isso, né? Mas não é. Jesus está dizendo bem claro, nem um tio, nem um jota vai ser revogado da lei, antes que tudo se cumpra, antes que toda a lei se cumpra. E como ou quando toda a lei se cumpriu? Nele, ele cumpriu toda a lei, e tudo, todos os mandamentos da lei, inclusive ele morreu, porque quando assumiu os nossos pecados, a lei dizia, a alma que pecar, essa morrerá, inclusive ele morreu no madeiro, como eu já disse.
Maldito é todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, ele cumpriu toda a lei cabalmente, ao ponto que, agora esquisito, mas depois a gente discute mais, toma um café, ao ponto que ele foi condenado por causa dos nossos pecados. Ele foi para o Hades, o mundo dos mortos, ele foi para lá, né? Porém, como ele era justo, e aquela condição injusta, né? Ele foi declarado por Deus justo, e o Espírito de Deus o ressuscitou de dentre os mortos, ok? Mas ele cumpriu toda a lei cabalmente. A lei teve efeito sobre a vida de Jesus após ele assumir, é claro, os pecados dos eleitos sobre ele na cruz do Calvário. Deus se afastou dele. Quando a Bíblia diz com clareza que ele clama, ele fala: Deus meu, né, por que me desamparaste, né? Eli, Eli, lama sabachthani, né? E ele clama a Deus assim. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, Deus, por que o Senhor se separou de mim? Ali foi horrível para Jesus, porque Jesus, desde a eternidade, né, porque ele é Deus com o Pai, ele nunca se separou do Pai, nunca teve uma interrupção no relacionamento. Não é essa dorzinha que você sente quando o marido está brigado, né? Geralmente é o oposto, mas vamos dar o exemplo do marido, né? Não é essa dorzinha, é uma dor muito maior que essa. Não é um relacionamento de uma vida, é o relacionamento de eternidade a eternidade sendo rompido, ao ponto que Deus se afastou dele. Por quê? Porque a lei dizia que o pecado separava o homem de Deus. Os vossos pecados geram separação entre vós e o vosso Deus. Ele foi separado de Deus por causa, ele cumpriu toda a lei. Tudo se cumpriu, tudo se cumpriu, ok? Em Cristo. Voltando aí para a leitura bíblica ainda, né? Tem mais uma referência, João 19, Mateus, Marcos, Lucas, João 19. Versículo 30, João 19, 30, diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, lembre-se que Jesus estava lá na cruz, teve sede, pessoal lá, os soldados malvados foram e deram vinagre para ele. Vinagre, só para os irmãos entenderem, fala, por que tem vinagre ali, né? Eles iam comer uma salada, né? É que para nós é assim a aplicação, mas para eles um vinho muito ruim, vinagrava, não tinha conservação direito, né? Era complicado aquela época, era um vinho muito ruim, vinagrado, que os soldados tomavam. Primeiro que os soldados também ganhavam pouco, então era o vinho que eles tomavam, e esse vinho que é oferecido a Jesus, esse vinagre. Então quando ali é oferecido esse vinagre a Jesus, ele toma um pouquinho, né? E ele diz: está consumado, cumpriu-se. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado, ele disse, né? Tetelestai, está consumado, pronto, terminei a minha obra, completei a minha obra de obediência como homem. Ainda teria trabalho a fazer no mundo dos mortos, nós vamos ver isso mais para frente. Ainda ressuscitaria dentre os mortos, subiria aos céus no tabernáculo celestial, e ainda voltaria, apareceria após a ressurreição para os discípulos, que a gente chama de ministério de Jesus pós-morte, né? Pós-morte e ressurreição, mas isso nós vamos ver mais para frente, tem mais o que ver. Mas ali ele diz: está consumado o meu ministério como homem, cumpri completamente a lei. Aquilo que Deus esperava de um homem, e o homem não conseguiu, eu fiz completamente. E ali termina, finda-se a lei. A gente vai ver um texto como base. Pode falar, irmão. Não, alguns vão dizer que sim, que seria um símbolo, né, de provar ali do amargor do pecado, né, mas não me lembro se tem um mandamento sobre isso, preciso confirmar. Posso estar falando, se eu falar algo por mão, sem confirmar, posso falar bobagem, mas não me lembro se ele tinha que provar, não me lembro. Talvez tenha uma profecia no Velho Testamento sobre ele provar o vinagre. Se tiver, depende da versão, se você tiver com uma Bíblia de estudo,
vai estar, por exemplo, um númerozinho aí, né? Um asteriscozinho com um númerozinho no rodapé, talvez uma referência do Velho Testamento. E nessa referência talvez cite isso, né? Na festa da Páscoa, que simboliza a morte de Jesus, né, as pessoas aplicam assim, ok? É uma aplicação. Não é claro, mas é uma aplicação. Quando as pessoas comiam o cordeiro pascal, eles também comiam ervas amargas. Mas aí o pessoal vai fazer bastante aplicação com a cruz, vai dizer que é esse vinagre, o símbolo das ervas amargas, vai dizer que o isopo, né, que usaram ali para molhar e para dar para ele, o isopo é o conjunto de ervas, então tem muita aplicação, vamos pensar assim, né? Mas para mim não é tão claro assim, por isso que eu desconheço um texto tão claro sobre isso, mas pode existir e eu não ter de memória agora, tá bom? Eu não sei a Bíblia inteira de cor não, pode ficar sossegado. Voltando para a sua apostila, para a gente concluir a aula de hoje, diz assim, a última frase, a vida e a morte de Jesus satisfizeram as exigências da lei. A lei tinha suas exigências e tinha que alguém cumprir, e Jesus fez isso. E por isso foi abolida a lei em forma de ordenanças, obrigações. Sendo assim, somos salvos pela fé, como era o homem no Velho Testamento também. Esse sendo assim aí na apostila foi eu que escrevi, mas ficou confuso. E em Jesus Cristo, através do seu sacrifício no Calvário. Agora, o fim da lei não ficou tão claro na Bíblia até agora. Eu afirmei, mas vamos provar. Efésios, vamos lá comigo. Efésios capítulo 2, nós vamos ler do 13 ao 16. Efésios 2, 13 diz assim. Espera aí que eu estava em Gálatas. Efésios 2, 13 diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, quem é esses que estavam longe? Antes, eram os gentios. Por que os gentios estavam longe? Porque a lei foi dada para os judeus, era uma aliança do povo de Israel, Deus com o povo de Israel. Então os gentios estavam à parte, ao ponto que, irmãos, até o pastor Lucian, né, um dos professores do curso, colocou um desenho lá do Brother Bíblia, né? Naquele desenho fica bem claro, tinha um murinho assim no pátio, né, externo do templo, e esse murinho separava o pátio dos judeus do pátio dos gentios, né? E no murinho tinha um avisozinho, você vai ver isso histórico, né? Não está lá no relato bíblico da construção original, mas você vai conseguir examinar isso e encontrar na história. Tinha um aviso ali, ó, daqui para cá você não pode passar, com pena de morte. Então por quê? Porque o acordo de Deus com o povo, na lei, era com o povo de Israel, era um pacto com o povo judeu, não era um pacto com o povo gentil. Por isso Paulo escreve aqui, vocês antes estavam longe. Voltando na leitura bíblica, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados, como? Pelo sangue de Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos quem? Judeus e gentios. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então havia uma separação, uma inimizade entre o povo judeu e o povo gentil. Primeiro que o povo gentil, judeu, vamos pensar assim, tratava o povo gentil como traste. Só para você entender, né? A própria cultura judaica e a lei, né, dizia com clareza que nós gentios éramos comparados a porcos que voltávamos para a lama, a cães que comiam vômito. Por isso que aquela mulher Ciro-fenícia, uma gentia, chega para Jesus dizendo assim, pedindo para curar a filha endemoniada, libertar ela, e Jesus fala a seguinte frase, acaso é correto que eu tire o pão da mesa dos filhos e deite aos cachorrinhos? O que Jesus estava falando? Acaso é correto que eu tire o pão dos judeus, né, e deite a você, gentio, aos cachorrinhos? E ela foi humilde e inteligente.
Ela falou assim: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela não foi soberba, me tratou como um cachorro, né? Não quero nada com o Senhor. Não, ela não reagiu assim. E Jesus compadeceu-se dela, né? E por causa da fé dela, e libertou a filha dela. Então, é muito claro como a lei via o gentio. O gentio estava à margem, separado. Mas Jesus morre na cruz, destrói o muro de inimizade. Agora, qual era o muro de inimizade? Qual era a separação? A lei. A lei que fazia distinção quem era judeu e quem não é. Por quê? Se um irmão falasse para mim assim hoje: querido, como que você identifica um judeu? Eu ia falar assim: ia ter que ir no banheiro fazer xixi com ele, ficar no mictório do lado, né? E ver rapidinho, é circuncidado, é judeu. Né? Ou se fosse uma celebração, se ele usa quipá ou coisa assim. Mas do contrário, não tem distinção. Então a lei só tinha essa evidência física, o resto era a atitude daquele povo mesmo, mas que separava claramente dos hábitos dos gentios, criava uma separação. Voltando, 15, agora é claro, ó, aboliu na sua carne. Que carne? Seu corpo, na cruz. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, quando Jesus morre na cruz, a Bíblia é clara, aboliu a lei, desfez, depende da tradução, diz desfez a lei, que consistia em mandamentos e ordenanças. Ponto final. E o último texto para a gente encerrar a aula, Colossenses, capítulo 2, 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14, diz assim, acharam? E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, quem que é incircunciso? Gentil. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, todos os nossos delitos. Versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida. Que escrito era esse de dívida? A lei criava esse escrito de dívida, concorda? Que era contra nós e constava de ordenanças, o qual era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Ok? Então assim, mais claro que isso, na minha opinião, impossível. Está dizendo bem claro, a lei terminou, a dispensação da lei, terminou como? Em Cristo Jesus, na cruz, tá bom? E aí na próxima aula, nós falaremos sobre a dispensação da graça e a do reino, primeiro falando um pouquinho da do reino, que é o período em que Jesus está pregando ali, João Batista de Jesus, a introdução da dispensação da graça, ela vai pausar e a dispensação do reino segue, e então vem o milênio, né? Isso aí a gente vai falar de forma sintética, porque a gente vai estudar ainda escatologia na próxima aula, tá bom, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus, tenham um bom domingo aí, quem é papai, parabéns aí.